Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. Nesse momento nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é continuar falando, na verdade, sobre a história do Brasil. A gente já tem outros 2 vídeos postados aqui no canal, se você ainda não assistiu, né? Você pode estar acessando aqui o canal e na playlist Graciele Guedelha que você vai ter acesso aos 2 outros vídeos, que é falando sobre a independência do Brasil e do Brasil colônia. E hoje nós iremos falar sobre o primeiro reinado após a independência. Então, caneta e papel na mão, então vamos ao nosso estudo de hoje. Bom, o primeiro reinado, ele aconteceu no ano de 1822 a 1831, marcando então os anos iniciais do Brasil como uma nação independente após o processo de independência ter sido conduzido por intermédio de Dom Pedro I. Com esse acontecimento, o Brasil então se transformou-se em monarquia, naquele tempo a primeira da América Latina, e foi governada por Dom Pedro I de maneira autoritária. Esse processo ele foi o resultado das pressões que foram exercidas pelas cortes portuguesas sobre Dom Pedro I, que então se tornou o príncipe regente do Brasil quando seu pai, Dom João VI, retornou para Portugal em 1821. Então, as cortes portuguesas, que havia sido formada durante a Revolução Liberal do Porto, pressionaram então as autoridades reais por mudanças em Portugal. Então, essas pressões sobre o regente então levaram à liderança do processo da ruptura entre o Brasil e Portugal. Assim, incentivado por Leopoldina e José Bonifácio, o próprio Dom Pedro I declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga. Então, a partir da declaração de Dom Pedro, houve uma guerra de independência travada em diferentes partes do Brasil. Então, com a independência do Brasil, ela apenas não foi só um fato reconhecido em Portugal em 1825, após a negociação mediada pela Inglaterra, que previu o pagamento de 2 milhões de libras como indenização, e a exigência de que o Brasil não reivindicasse e incentivasse ou liderasse a independência de outras colônias portuguesas. Então, com a independência do Brasil, Dom Pedro foi coroado como imperador, passou a ter o nome então de Dom Pedro I. E isso fez da nação uma monarquia, a única existente na América naquele tempo. Então, após os processos da independência. Então, a escolha pelo regime monárquico foi explicada pelos historiadores como falta de interesse das elites do sudeste brasileiro em realizar mudanças no quadro socioeconômico que um eventual sistema republicano poderia então estar gerando. Então, nos primeiros 2 anos do Brasil como independente, como nação independente, tiveram como principal... Então, essas posturas autoritárias que Dom Pedro colocou geraram então forte insatisfação, principalmente entre as elites do Nordeste. Então, essa insatisfação ela foi intensificada nessa região com influência. E também várias críticas surgiram referente ao imperador em jornais que circulavam em Pernambuco, naquela época chamada Sentinela da Liberdade, e entre outras. Além do autoritarismo do imperador, os altos impostos e os impactos ideológicos que a Revolução Publicana em 1817 ainda gerava nessa região, levaram então a província de Pernambuco a uma nova rebelião, a chamada Confederação do Equador. Então, essa revolta iniciou-se em 2 de julho de 1824 e foi liderada pelo Frei Caneca e Manuel de Carvalho. A Confederação do Equador, assim como a Revolução Pernambucana,
possuía então caráter separatista e defendia o republicanismo. Então essa revolta espalhou-se por outras regiões do Nordeste brasileiro, como nas províncias de Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. E em setembro de 1824, as tropas imperiais já haviam sido retomado a Recife e controlado essa revolta. Então os envolvidos eles foram duramente reprimidos e o Frei Caneca, por exemplo, ele foi executado. Além da Confederação do Equador, outra revolta eclodiu na Cisplatina, que era a província do Sul, que havia sido integrada por Dom João VI ao invadir a região e derrotar José Antigas da cidade na década de 1810. Então a revolta da Cisplatina declarava então a separação da região do Brasil e sua anexação às províncias unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina. Então isso se deu início em 1825. Há um conflito reconhecido como Guerra da Cisplatina. Então essa guerra ela foi, portanto, um conflito que foi travado entre o Império Brasileiro contra o governo de Buenos Aires, pelo controle dessa cidade. Então essa guerra estendeu-se de maneira desgastante durante 3 longos anos, e por essa mediação da Inglaterra, um acordo de paz foi assinado em 1828 entre os dois governos. Ambos os países abriram mão da banda oriental e foi concedida a independência para a região sob o nome de República Oriente do Uruguai. Então esse acordo ele foi visto como uma derrota, pois o Brasil ele não conseguiu retomar o controle sobre Cisplatina, que além disso o envolvimento do Brasil nessa guerra prejudicou fortemente a economia e a soma dos fatores, que era o autoritarismo político e a derrota na guerra e na crise econômica. Então isso resultou no enfraquecimento da posição de Dom Pedro I. Então Dom Pedro I procurou reforçar sua posição, aliando-se cada vez mais ao lado do partido português, isso é, portugueses que haviam sido contrário à independência e que agora defendia a manutenção de Dom Pedro I no poder. Então isso agravou o quadro de insatisfação política e os desentendimentos do partido português e o partido brasileiro. Então isso levou Dom Pedro I a sair do trono do Brasil em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, ao trono brasileiro. Então aí deu início a um período da história brasileira conhecido como o período regencial, no qual Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos e, portanto, ele não tinha idade legal para assumir o trono brasileiro. Então é comum constatar que a relativa facilidade da consolação que houve na independência do Brasil, como um complicado processo de emancipação da América Espanhola. Então, vale ressaltar ainda que enquanto o Brasil permaneceu unificado, a América Espanhola se fragmentou em várias nações. Então, os dois temas estão interrelacionados, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre, não apenas do primeiro, e deixar o segundo para depois, da análise dos acontecimentos ocorridos entre 1822 e 1840, quando então ficará bem mais claro. Então, não falta objeções à tese segundo qual a consolidação da independência foi fácil. Então, seus critérios salientavam que a independência, sob a forma de união em torno do Rio de Janeiro, resultou de uma luta e não de um consenso geral, onde todos estavam dispostos e apoiando Dom Pedro. Então, nessa luta foram vencidas províncias, os movimentos autonomistas e os que sustentavam a permanência da União com Portugal, como aconteceu no Pará. Então, essas objeções, ela tem o mérito de chamar a atenção para o fato de que a independência não correspondeu a uma passagem pacífica, mas elas não
invalidam a constatação de que, admitido ao mau uso da força e as mortes daí resultantes com a consolidação da independência se fez em poucos anos, sem grandes desgastes. Mais do que isso, a independência se fez em poucos anos. Então, com a emancipação do Brasil, não resultou em maiores alterações da ordem social e econômica ou da forma do governo. Um exemplo único que podemos estar mencionando é na história da América Latina, que o Brasil ficou então sendo uma monarquia entre as repúblicas. Uma das principais razões que podemos estar destacando dessa continuidade se encontra na vinda da família real para o Brasil e na forma como se deu o processo de independência. Com a abertura dos portos por parte de Dom João VI, ele estabeleceu, como vimos aí no decorrer dessa videoaula, que uma ponte entre a coroa portuguesa e os setores dominantes da colônia, especialmente os que se concentravam no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, os benefícios trazidos para essa região fluminense, com a presença do rei no Brasil, vinha incentivar a expansão econômica daquela área ligada aos negócios do açúcar, do café e do tráfico de escravo. Então, por certo, muitos ficaram contra a corte e permaneceram, mas nada que lembrasse a insatisfação de algumas regiões do Nordeste. Então, onde despontaram as ideias de república. Então, a elite política promotora da independência não tinha interesse em favorecer rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia. E é significativo que os esforços pela autonomia que desembocaram na independência concentraram-se na figura do rei e depois na do príncipe regente. Nos primeiros anos após a independência, a monarquia se transformou então em um símbolo de autoridade, mesmo quando Dom Pedro I era contestado. Então, na esfera internacional, vimos que, como a Inglaterra garantiu e apressou o reconhecimento da independência, o Brasil ele não fez restrições ao comércio inglês e estabeleceu, então, relações de dependência com o mundo financeiro britânico e contrariando as tendências republicanas e desagregadoras do resto do continente, que adotou o regime monárquico. Então, a afirmativa de que a independência se realizou em tempo curto e sem grande abalo não nos deve levar às duas conclusões errôneas. Uma consistia em dizer que nada mudara, pois o Brasil passava de dependência inglesa via Portugal a dependência direta da Inglaterra, e a outra seria então supor a existência de uma elite política homogênea com base social firme e um projeto claro para uma nova nação. Então, a primeira conclusão seria equivocada por várias razões. A nova relação de independência que vinha se afirmando desde 1808, com a abertura dos portos, que representava mais do que uma simples troca de nomes, importando em uma mudança da forma como a antiga colônia se inseria no sistema econômico internacional. Então, além disso, a independência colocava a tarefa de se construir um Estado nacional para organizar o país e garantir sua unidade. Então, a segunda conclusão seria igualmente equivocada. Por quê? Porque mesmo no interior do núcleo, o promotor da independência, com José Bonifácio à frente, não havia um acordo sobre as linhas básicas que deveriam ter a organização do Estado. Então, pelo contrário, os anos entre 1822 e 1840 seriam então marcados por uma enorme flutuação política, por uma série de rebeliões e por tentativas constratantes de organizar o poder. Então, como nós vimos, nos primeiros anos após a independência, o debate político se concentrou no problema de aprovação de uma Constituição. Como vimos, as eleições para uma Assembleia Constituinte eram encarregadas de elaborar a Constituição,
já estavam previstos meses antes da independência isso. Então, essa Assembleia ocorreu após o dia 7 de setembro e a Constituinte começou a se reunir no Rio de Janeiro em maio de 1823. Na fala de abertura dos trabalhos, Dom Pedro usou então uma expressão indicativa de que poderia acontecer. A frase "não era sua" seria uma cópia da existência na Carta Constitucional da França em junho de 1814, por meio do qual o rei Luís tentou retornar a tradição monárquica após a derrota de Napoleão. Então, o imperador jurava defender a futura Constituição, se fosse digna do Brasil e dele próprio. O condicional deixava, então, em suas mãos a última palavra. Então, os membros integrantes da Constituinte não tinham nada de radicais. Eles eram eleitos pela Bahia, Cipriano Barata, e revolucionário de 1817 e nacionalista. E intransigente, negou-se a participar dela por vê-la cercada de mais de 7.000 baionetas, que eram tropas formadas de grandes números dos inimigos portugueses. Então, mesmo liberais, como ativa presença do movimento da independência, como José Clemente Pereira e Gonçalves Ledo e Januário Barbosa, eles tinham então sido presos ou exilados. Então, a maioria das constituintes adotava então uma postura liberal, moderada, que era consistida em defender uma monarquia constitucional que garantisse os direitos individuais e estabelecesse os limites ao poder do monarca. Então, logo surgiram desavenças entre a Assembleia e Dom Pedro, que foi apoiado por princípio por seu ministro José Bonifácio. Então, eles giravam em torno do campo de atribuições do poder executivo, no caso o imperador, e do legislativo, que era uma contenda que iria se repetir em situações muito diversas e em outros momentos da história brasileira. Então, os constituintes queriam que o imperador não tivesse o poder de dissolver a futura Câmara dos Deputados, forçando assim, então, quando julgasse necessário novas eleições. Então, queria também que eles não tivessem o poder do veto absoluto, ou seja, o direito de negar a validade a qualquer lei aprovada pelo legislativo. Então, para o imperador e os ciclos políticos que o apoiavam, era necessário criar então um executivo forte, capaz de enfrentar as tendências democráticas e desagregadoras, justificando assim uma concentração de maiores atribuições nas mãos do imperador. Então, os tempos eram de incerteza política. Menos de um ano após a independência, em junho de 1823, José Bonifácio ele foi afastado do ministério porque ficara oprimido entre as críticas dos liberais e as insatisfações dos conservadores. Então, estes viam com maus olhos o comando pessoal do governo pelo ministro, que lhes fechava o acesso ao direito ao trono. Daí para frente, na Constituinte, para a qual foram eleitos, e na página do jornal naquela época, José Bonifácio e seus irmãos Antônio Carlos e Martins Francisco faria constante oposição ao governo e aos democratas, insinuando que a independência do país se via ameaçado tanto pelos cocundas, que eram reacionários, e os pés de chumbo, que eram os portugueses, como pelos radicais. Então, essa disputa entre os poderes acabou resultando na dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro, então com apoio dos militares. Então foram presos vários deputados, entre eles os 3 Andradas. Logo em seguida, cuidou-se de elaborar um projeto de Constituição que resultou na Constituição promulgada em 25 de março de 1824, e ela não diferia muito da proposta dos constituintes anterior à dissolução da Assembleia, mas há uma diferença a ser ressaltada. A primeira Constituição brasileira nascia de cima para baixo,
imposta pelo rei ao povo. Então, embora devamos entender por povo, é a minoria de brancos e mestiços que votava e que de algum modo tinha participação na vida política. Então, antes de entrar no exame da Constituição, 2 pontos devem ser resultados: uma contingente ponderável da população, que eram os escravos, e estavam excluídos de seus dispositivos. Então, deles não se cogitava a não ser quando se fala de libertos. Então, outro ponto que se refere à distância entre os princípios e a prática, a Constituição representava um avanço ao organizar os poderes em definir atribuições, garantir direitos individuais. Então, o problema é que, sobretudo no campo dos direitos, sua aplicação seria muito relativa aos direitos que vinham sobre a realidade de um país, onde mesmo a massa da população livre, ela dependia dos grandes proprietários rurais, onde só um pequeno grupo tinha a instrução de onde existia uma tradição autoritária. Então, a Constituição de 1824 vigorou com algumas modificações até o fim do Império. Definiu o governo como monárquico, hereditário e constitucional. O Império teria então uma nobreza, mas não aristocracia, ou seja, existiriam nobres por títulos concedidos pelo imperador, que envolvia barões, conde e duque. Porém, os títulos eles não seriam hereditários, eliminando, portanto, a possibilidade de uma aristocracia de sangue. Então, a religião católica romana continuava a ser religião oficial, permitindo-se apenas o culto particular de outras religiões, sem forma alguma externo de templo. Assim, o poder legislativo então ele foi dividido em Câmara e Senado, prevendo eleições para as 2 casas, com diferenças essenciais. A eleição para a Câmara era temporária, enquanto a do Senado era vitalícia. Além disso, o processo eleitoral, no caso do Senado, destinava a eleger uma lista tríplice em cada província, cabendo ao imperador escolher 1 ou 2 ou 3 nomes eleitos. Na prática, essas restrições fizeram com que o Senado fosse um órgão cujos membros eram nomeados pelo imperador em caráter vitalício. O voto ele era indireto e censitário. Indireto porque os votantes correspondentes, hoje a massa dos eleitores, votava em um corpo eleitoral nas eleições chamadas de primária, que esse corpo eleitoral é que elegia os deputados censitário, porque só podia ser votante, fazer parte do colégio eleitoral, seu deputado ao Senado que atendesse alguns requisitos, inclusive de natureza econômica, chamado de censo. Então, a eleição para a Câmara dos Deputados se processava da seguinte forma: nas eleições primárias votavam cidadãos brasileiros, inclusive os escravos libertos, mas eles não podiam votar, entre outros, os menores de 25, os criados de servir e os que não tinham renda anual de pelo menos 100 mil réis proveniente de bem de raiz, de imóveis, ou indústria e comércio ou emprego. Então, os candidatos, por sua vez, eles só podiam, no mínimo, eles só podiam ser pessoas que, além de requisitos votantes, tinham renda no mínimo de 200 mil réis, né? Então, os escolhidos nessas eleições primárias formavam o corpo eleitoral que elegeria os deputados. Então, para ser candidato nessa segunda etapa, as exigências aumentavam. Além dos requisitos anteriores, era necessário ser católico e ter uma renda mínima anual de 4 mil réis. Então, não havia referência expressa a mulheres, mas elas estavam excluídas desses direitos políticos pelas normas sociais. Então, curiosamente, até 1888, essa frase admitiu o voto de um grande número de analfabetos, tendo em vista o silêncio da Constituição a esse respeito. Então, o país ele foi dividido em províncias, cujos presidentes seriam nomeados pelo imperador, assegurando então os direitos individuais entre eles e a igualdade perante a lei e a liberdade de religião,
com as restrições que já foram apontadas e a liberdade de pensamento e de manifestação. Então, finalmente, instruíram-se o Conselho do Estado e o poder moderador, que se desempenharia um grande papel de grande relevo na história política do Império. Então, o Conselho do Estado era um órgão composto por conselheiros vitalícios, nomeados pelo imperador, dentre cidadãos brasileiros com idade mínima de 40 anos, uma idade avançada para a época, e a renda não inferior a 800 mil réis, e que fossem pessoas de saber, capacidade e virtude. Então, o Conselho de Estado deveria ser ouvido nos negócios graves e medidas gerais da pública administração, como declaração de guerra e ajuste de pagamento. O poder moderador provinha de uma ideia do escritor francês Benjamin Constant, cujos livros eram lidos por Dom Pedro e por muitos políticos da época. Então, Benjamin Constant defendia a separação entre o poder executivo, cujas atribuições caberiam aos ministros do rei, e ao poder propriamente imperial, chamado de neutro ou moderador. O rei não interviria na política e na administração do dia a dia e teria o papel de moderar as disputas mais sérias e gerais. Então, interpretando moderador. No Brasil, o poder moderador não foi tão claramente separado do executivo. Disso resultou, então, uma concentração de atribuições nas mãos do imperador, pelos princípios constitucionais. A pessoa do imperador, então, foi considerada inviolável e sagrada, não estava estando sujeita a responsabilidade alguma. E cabia a ele, então, entre outros pontos, a nomeação dos senadores, a faculdade de dissolver a Câmara e convocar eleições para renová-lo, e o direito de sancionar, isto é, aprovar ou vetar as decisões da Câmara e do Senado. Então, por mais que digna de atenção que tenham sido as rebeliões nordestinas, o fato é que os rumos do país eles foram traçados com menores sobressalto ou mudança a partir da capital e das províncias à sua volta. Então foi assim na independência e seria assim também no período da queda do primeiro imperador. Então, em março de 1824, Dom Pedro I dominava a cena, tendo as condições políticas para dissolver a Constituinte e baixar uma Constituição. Então, 7 anos depois, ele foi obrigado a abandonar o trono. Então, o que teria ocorrido nesse intervalo de tempo? Então, começamos por uma área até aqui pouco tocada, a política externa. Então, o recém-criado Império Brasileiro herdou os problemas gerados com a ocupação da Banda Oriental, sobre a forma artificiosa de província cisplatina, e em 1825 uma rebelião regional proclamou a separação do Brasil e a incorporação das províncias unidas do Rio da Prata, que seria então futuras Argentina. Então, esse fato precipitou a guerra entre o Brasil e Buenos Aires, a partir de dezembro de 1825. Então, a guerra ela foi um desastre militar para os brasileiros, vencido em 1827. E em 1827 houve uma catástrofe financeira envolvida para as duas partes envolvidas. Então, a paz ela foi alcançada somente por mediação da Inglaterra, que era interessada em restaurar as transações comerciais normais que o conflito aniquilaram. Então, o tratado que pôs fim ao conflito garantiu o surgimento do Uruguai como país independente e a livre navegação do Prata e de seus afluentes. Então, esse último ponto interessava as potências europeias, especialmente a Inglaterra, e também ao Brasil. No caso do Brasil, brasileiro, as razões econômicas mesclavam-se razões
de natureza geopolíticas, pois a navegação fluvial era a principal via de acesso à região de Mato Grosso. Então, a guerra ela provocou o temido e impopular recrutamento da população através de métodos de pura força. Ou seja, o rei decidiu então contratar tropas no exterior para completar as fileiras do exército. Então, a maioria dessas tropas era formada por pessoas pobres que não tinham de militares profissionais e que se inscreveram na Europa com a perspectiva de se tornarem pequenos proprietários no Brasil. Então, como seria de esperar, em nada contribuíram para fazer a guerra pender em favor do Império. Então, para piorar as coisas, algumas centenas de mercenários alemãos e irlandeses que faziam parte dessas tropas se amotinaram no Rio de Janeiro e em junho de 1828. Então, a situação se tornou muito grave e o governo viu-se forçado a recorrer à humilhante proteção de navios ingleses e franceses. Então, os gastos militares vinham se agravando e os problemas econômicos e financeiros que já existiam. Então, o volume físico de alguns produtos de exportação, como o café, aumentou consideravelmente ao longo da década de 1820. Mas os preços do algodão, do couro, do cacau, do fumo e do próprio café, eles tinham tendência a cair. Então, a renda do governo central, dependentes em grande medida de impostos sobre as importações, eram insuficientes. E a Inglaterra impôs em agosto de 1827 um tratado comercial que mantinha a tarifa privilegiada de 15% sobre a entrada de seus produtos. Então, essa medida foi estendida depois às demais nações. Então, o Banco do Brasil, criado por Dom João VI em 1808, entrou em dificuldade desde 1821, quando o rei, pouco antes de partir para Portugal, retirou o ouro dele depositado. Então, Dom Pedro recorreu à emissão de grande quantidade de moedas de cobre, dando origem a falsificações e aumento do custo de vida, sobretudo nos centros urbanos. E ainda não se empregava o termo inflação, mas o deputado mineiro Bernardo de Vasconcelos já falava em algo parecido, quando falava de inchação do meio circulante. Então, esse mesmo papel moeda emitido pelo Banco do Brasil e pelo Tesouro era mal recebido fora do Rio. E em 1829, por exemplo, o papel moeda circulava em São Paulo por 57% de seu valor nominal. Assim, uma nota de R$1.000 equivalia na província a 57 mil réis. Então, o Banco do Brasil foi, afinal, fechado em 1829. Lembremos, então, que, por último, que a moeda brasileira se desvalorizou seguindo com relação à libra inglesa, no curso da década de 1820. Isso, então, favoreceu as exportações, mas, ao mesmo tempo, encareceu as importações de bens de consumo, tão desejadas pelas elites e pelos nascentes setores médios urbanos. Então, os descontentamentos aprofundaram os atritos entre os brasileiros e os portugueses. Os portugueses, que controlavam boa parte do comércio e do varejo, eram alvo privilegiado dos ataques nativistas. Na época de Dom Pedro, a elite política se dividia entre liberais e absolutistas. Então, eles eram defensores da ordem e da propriedade, garantida por seu imperador forte e respeitado. Eles temiam que a liberdade excessiva pusesse em risco seus privilégios e aceitavam, em nome da ordem, os atos imperiais contrários à legalidade. Então, os liberais se alinhavam na defesa da ordem e da propriedade como absolutistas, mas defendia a liberdade constitucional para garanti-las
eras partidário das novidades, especialmente da grande novidade de estar em oposição ao governo e ao próprio monarca. Então, muitos membros dessa elite brasileira se colocaram ao lado de Dom Pedro, por desconfiarem do liberalismo e por terem assumido cargos na administração e recebidos títulos honoríficos, que fartamente concedidos pelo imperador. É certo, porém, que no correr dos acontecimentos, os brasileiros foram cada vez mais engrossando as fileiras liberais, enquanto os portugueses se apegavam à figura do imperador. Na população urbana e no exército, o sentimento antiluso teve forte poder mobilizador. Havia no ar uma suspeita de que Dom Pedro tentaria voltar aos tempos do Reino Unido de Portugal e Algarves, especialmente porque, com a morte de Dom João VI, em 1826, abriu-se então a possibilidade dele assumir também, como filho mais velho, o trono português. Então o exército foi se afastando do imperador e sua base era recrutada entre a população mais pobre dos centros urbanos, e a maioria dos soldados era formada por mulatos que sofriam com as más condições de vida e o atraso no pagamento do soldo e a rígida disciplina. Então a cúpula do exército estava descontente com as derrotas militares e a presença de oficiais portugueses em posto de comando. Então, a partir do meados do ano de 1830, os fatos se precipitaram: a queda de Carlos na França e o início da monarquia de Júlio, tido como liberal, então teve uma repercussão no Brasil, sendo objeto de discussões, inclusive no Conselho do Estado. E em março de 1831, a temperatura política subiu no Rio de Janeiro. O imperador então regressava de uma viagem a Minas, onde fora recebido com maior frieza. Então os portugueses decidiram realizar festejos promovidos pela sociedade secreta, Coluna do Trono, para demonstrar seu apoio a ele. Então houve reações dos brasileiros, daí nascendo os primeiros tumultos que se prolongaram por 5 dias. Uma noite desses 5 dias passou para o período histórico, pois nela ocorreu uma briga juvenil travada por gente grande. Foi a noite das garrafadas, quando os cabras, que são os brasileiros, atacaram as casas iluminadas dos pés de chumbos, que são os portugueses. E estes responderam atirando garrafas e cacos de vidros. E seguiram então a tentativa de formação de um novo ministério e novas manifestações de protestos, onde os comandantes militares brasileiros de maior prestígio, como os irmãos Lima e Silva, que um deles era pai do futuro Duque de Caxias, que aderiram também à reforma. E por fim, Dom Pedro foi forçado a abdicar em favor de seu filho Dom Pedro II, em 7 de abril de 1831. Então agora o Brasil teria a perspectiva de sangrar um rei nascido no país. Mas quase uma década se passaria antes disso e o menino